Oi, gente. Eu quis gravar esse vídeo para vocês para estar compartilhando uma palavra que fica aqui em Salmos de número 17, dos versículos 5 até o 8, que diz assim: Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Eu tava meditando em algumas coisas aqui, falando com Deus, pensando sobre o meu ministério, sobre o chamado, pensando sobre aquilo que o Senhor Ele tem me dado, aquilo que o Senhor Ele tem confiado a mim. E pensando quantas vezes eu tenho temido, né, pessoas ou situações e deixado de fazer aquilo que Deus confiou a mim fazer. E assim, eu tenho a consciência que tem muitas pessoas que são muito capacitadas, né, em todas as áreas. Falando de igreja, né, na dança, no louvor, no teatro, na palavra, tem pessoas que são extremamente sábias e extremamente estudadas, né? E a gente não pode tirar o mérito, né, de cada um, mas tem coisas que são tão espirituais que o Senhor Ele confia àqueles quem Ele quer. Hoje eu falei para uma amiga minha, muitas vezes Deus escolhe a gente para fazer algo e a gente se olha assim e a gente não consegue entender por que Deus escolheu a gente. Eu falei, eu olho para mim e eu não vejo nada. Eu olho para quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. E eu não vejo nada. Eu não vejo nada de aprazível para que o Senhor Ele quisesse me usar ou me entregar algo de importante, né? Mas o Senhor Ele usa quem Ele quer e pelos motivos que Ele sabe quais são. Ele é Deus. E eu tava lembrando de alguns louvores que Deus me deu, de algumas letras, né? E cada louvor, ele te leva para uma situação. Cada louvor que eu lembro, sabe, minha mente assim é transportada àquela situação que eu passei. Por que eu cheguei a escrever aquele louvor? Alguns louvores, né, foram escritos em momentos de dor. Alguns louvores em momentos de extrema felicidade e gratidão a Deus. Alguns louvores foram escritos por estar com o coração queimando, sabe? Por ouvir testemunhos, por ouvir histórias de superação ou histórias de livramento, né? E você acaba entrando assim, você fala, meu Deus, eu preciso escrever algo sobre isso, né? Não necessariamente envolvendo as pessoas, mas algo sobre histórias como essa para que outras pessoas também sejam alcançadas, pessoas que passam por todo tipo de dificuldade, sabe? E o que doeu meu coração, que não é a primeira vez, mas eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, por isso que eu quis gravar esse vídeo. O que mais doeu o meu coração foi saber que muitas dessas coisas ainda estão guardadas numa gaveta, numa pasta, na memória de um computador, por medo. A gente tem medo de tudo. Eu tenho medo porque eu não sou tão boa. Eu tenho medo porque o que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo de tantas coisas. Mas aí você se depara entendendo que você não está tendo medo de desobedecer a voz do Espírito Santo, sabe? E os seus propósitos. E depois de tantos anos e de tantas vezes que eu falei com amigos sobre isso, amigos do meio mesmo, que também compõem, que também escrevem, sabe,
coisas, textos, sabe? Depois de tanto tempo falando sobre isso, eu paro hoje vendo que por mais que eu tenha tentado me movimentar, tá tudo aquilo guardado, tudo aquilo tá parado. E como isso tem influenciado a minha vida e a vida de outras pessoas, ou deixado de influenciar, sabe? Na minha vida eu tenho sentido uma trava, como se algo prendesse o meu ministério de uma forma que parece que eu sinto como se alguém tivesse sentado sobre as minhas costas. Eu não consigo ministrar, ter aquela liberdade para ministrar como eu tinha antes. Eu não consigo falar aquilo que Deus está queimando no meu coração com a intensidade e com a liberdade que eu tinha antes. Porque eu me prendo ao que as pessoas vão pensar. Talvez você também se prenda ao que vão achar de você. Ou vão falar, por que você tá falando isso? Por que logo você? Quem é você? Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele escolhe quem Ele quer. E Ele derrama uma porção sobre você se Ele sabe, se Ele entende que você vai poder carregar essa porção. Sabe, hoje Deus, Ele me fez entender que tem coisas no reino espiritual que são importantes demais, demais, para serem confiadas a qualquer pessoa. Sabe aquele ditado popular que diz assim, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? É como se fosse isso, sabe? A forma como eu entendi hoje. Tem coisas que são muito, muito, muito preciosas. E essas coisas, elas precisam chegar no destino onde o Senhor, Ele decretou que elas têm que chegar. Só que se o Senhor, Ele entrega para qualquer pessoa, que muitas vezes é uma pessoa que está na igreja, que está buscando, uma pessoa que, na maioria das vezes, pode ter 1 milhão de vezes mais capacidade do que eu. Mas se o Senhor sabe que no coração dessa pessoa existe uma tendência a, não sei, a algum tipo de arrogância ou em algum momento, sabe, tocar na glória que é de Deus, sabe, quando eu faço algo para o Senhor e aquilo tem um resultado no reino e aquela coisa para a pessoa que recebeu ou para as pessoas que foram alcançadas, ela se torna tão tremenda e por algum momento eu acho que foi por causa do meu talento, ou eu acho que foi por causa do meu dom, ou eu acho que foi porque eu estudei muito para fazer isso. E eu vou lá e eu coloco a minha mão na glória que é de Deus. Sabe? Então o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele ama um coração humilde, um coração quebrantado. Eu quero cantar um pedacinho de um louvor que Deus me deu. No momento em que eu vi amigos que eu considerava amigos me deixando pelo caminho. E eu não vou falar que foi por mal. Não foi por mal. Hoje eu entendo isso. Mas porque as minhas escolhas foram diferentes das escolhas deles. E tudo que é diferente incomoda. E muitas vezes não é aceito. Por amor à palavra. A palavra, essa palavra, como ela é, sem tirar nem acrescentar nada, né? Por amor a ela, eu já fiz muitas escolhas que amigos meus da própria igreja muitas vezes não entenderam. E o Senhor, Ele me deu esse louvor que Ele fala assim: em horas assim, onde nada é o que parece, o que falam de mim, apenas entristece o coração e a minha alma clama a ti, todo meu ser te chama, vem cuidar de mim. Eu me ajoelhei e com lágrimas nos olhos te contei das pedradas que me deram, mas não recuei.
não te neguei. Porque eu amo tua palavra mais que os aplausos, mais do que ser aceito, mais que os abraços. Porque eu amo tua palavra mais que os sorrisos, mais que os amigos. Porque eu amo tua palavra, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, para que essa chama não se apague. Foi isso que eu disse para o Senhor. Eu entregarei tudo. Para que a chama do teu Espírito ela não se apague em mim, eu vou deixar tudo. O que o Senhor quer que eu jogue, Senhor, no meio desse fogo? Sabe, são as minhas amizades, sabe? É aquilo que eu penso que eu sou, é aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu abra mão? O Senhor quer que eu abra mão de mais tempo? O Senhor quer que eu abra mão das minhas vontades, das minhas prioridades? E eu vou fazer qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa, eu abro mão de ter a razão, eu abro mão de lutar para que as pessoas entendam o meu lado, eu abro mão, sabe? Eu aceito ficar em silêncio, desde que a chama do teu Espírito ela não se apague sobre a minha vida. Desde que eu possa ir num lar fazer visitas e o Senhor possa me usar para transformar a vida de alguém. Desde que eu possa levantar de manhã da minha cama e sair da minha casa e fazer algo que possa melhorar o dia de alguém. Falar palavras para uma pessoa que de alguma forma possa tocar num lugar, meu Pai, onde só o Senhor conhece dentro dela e melhorar o dia dela e melhorar, sabe, diminuir o sofrimento dela de alguma forma. É para isso que eu tenho renunciado, é para isso, Senhor, que eu tenho... Quantas coisas eu tenho deixado no meio do caminho para seguir essa palavra. Dirige as minhas pegadas, Senhor, para que os meus passos, eles não vacilem diante do Senhor. Porque onde eu chegar, meu Pai, eu quero fazer a diferença, eu quero não dizer, eu quero ter algo para derramar, algo de Ti para derramar, para ver a Tua presença invadir as vidas, para mostrar para esse povo, para mostrar para essa geração que está, Senhor, corrompida, para essas pessoas, meu Pai, que muitas vezes não acreditam mais, porque de tanto ver mentira, de tanto ouvir mentira e de tanto ver coisas, meu Pai, que são vergonhosas ao Evangelho, verdadeiramente são vergonhosas. Quantas vezes eu tenho vergonha de chegar em algum lugar e falar, sou evangélica, por causa das coisas que eu vejo acontecendo no meio evangélico. Mas Deus, dessa palavra eu não me envergonho. E eu vou viver ela todos os dias da minha vida em nome de Jesus. Que o Senhor me dê essa graça de permanecer firme até o final. Vivendo a Tua palavra como ela é e abrindo mão do que for necessário para que a Tua palavra ela venha alcançar vidas. Assim como o Senhor transformou a minha vida. Porque o Senhor, Ele sabe de onde Ele me tirou. O Senhor, Ele sabe o que Ele limpou aqui dentro. O Senhor sabe o que Ele precisou trabalhar dentro de mim para que hoje eu tivesse paz. Dentro de mim. A minha guerra era aqui dentro, a minha guerra era aqui dentro. E o Senhor, Ele trabalhou de uma forma e de uma maneira que homem nenhum poderia ter trabalhado. Priscila, por que você fala tanto da igreja? Por que você fala tanto de Deus? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei as maravilhas que o Senhor Ele fez na minha vida. Sabe? E ninguém pode mudar isso.